Olá, eu sou Leciane Lima, jornalista e sobrevivente de câncer, e estou aqui para mais um episódio do Em Casa Podcast, o seu podcast de oncologia da Casa Azul. Esse foi um canal criado pelo Dr. Grey Portela, que é um oncologista e fundador da ONG Casa Azul, para levar informação para os pacientes e também para as famílias. E hoje o nosso tema é câncer de esôfago. Só para você entender, o esôfago é o tubo muscular da garganta até o nosso estômago, o caminho que a comida percorre e também os líquidos que a gente consome. Então você vai entender mais sobre esse assunto hoje. Então já vou passando aqui a bola para o meu companheiro de podcast, Dr. Grey Portela, que ele vai apresentar o nosso convidado do dia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do podcast Casa Azul Oncologia. O objetivo do nosso programa é divulgar a ONG Casa Azul Oncologia, que faz atendimento, tratamento gratuito aqui da São Francisco. Hoje a gente tem um programa a pedidos. Então, deixa eu contar com o nosso convidado não sabe. Esse programa foi a pedidos porque duas pacientes, elas pediram para a gente começar um pouquinho de câncer gastrointestinal, que a gente nunca tinha conversado, né? E o que foi que elas falaram? Elas sugeriram alguns nomes. Quando eu vi o primeiro nome da lista, eu disse, não, vai ter que ser esse. Agora tem um problema, ele não atende telefone, ele não retorna. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a mandar mensagem, até que, graças a Deus, ele atendeu. Então nós temos aqui uma honra de ter aqui conosco hoje Dr. Kleber Garcia. Kleber Garcia é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Ele fez residência em cirurgia geral no Hospital Barão de Lucena, em Recife, Pernambuco, e fez residência de cirurgia oncológica no Hospital do Câncer de Recife. Meus parabéns, Kleber. Currículo fabuloso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E esse tema ele é importante não pela epidemiologia da doença. O câncer de esôfago ele é apenas o sexto mais comum entre os homens e é nem entre os 10 primeiros entre as mulheres. Só que a importância dessa doença ela se deve às consequências que essa doença leva para a vida do paciente. As consequências nutricionais, as consequências fisiológicas, o tratamento é muito pesado. E a gente vai falar disso com o tempo ao longo do programa. Vamos tentar explanar o máximo de tópicos possíveis para a gente ter uma visão geral, porque falar de câncer de esôfago, qualquer câncer, é muito desafiador em tão pouco tempo. Mas vamos nos esforçar. Com certeza. Verdade, doutor Kleber. E quando a gente fala em câncer de esôfago, quais são os principais fatores de riscos associados a esse tipo da doença? Os 4 principais fatores de risco. Obesidade. A obesidade é o principal fator de risco para câncer de esôfago. Associado à obesidade, tem tabagismo, etilismo e lesões do esôfago que são causadas por queimaduras, lesões cáusticas. Existe uma relação direta entre, do ponto de vista epidemiológico, alguns lugares que têm esse hábito de ingerir comida com muita temperatura muito alta, como por exemplo no sul do país, que eles usam muito chimarrão. Então essa queimadura no esôfago, ela vai se acumulando ao longo do tempo e pode causar uma lesão que pode se transformar ao longo dos anos em uma lesão maligna. Então, obesidade, tabagismo e etilismo são os principais fatores. E lesões do esôfago causadas por temperaturas muito elevadas, como por exemplo chimarrão, tem gente no Irã, por exemplo, ali no Oriente Médio, tem um costume de tomar um chá muito quente. E eles tomam o chá praticamente fervendo. E essa lesão ela pode desenvolver câncer no futuro. Então, para vocês terem uma ideia, se uma pessoa fuma e bebe ao mesmo tempo, ela aumenta em 50 vezes o risco de ter câncer em relação à pessoa que não fuma e não bebe. O hábito de fumar e beber aumenta em 50 vezes. É muito importante esse dado. Então, quem bebe, quem fuma vai ter câncer? Não, mas ele aumenta em 50 vezes essa chance. Então, é melhor não arriscar. Com certeza. Ô, Kleber, uma coisa que os pacientes geralmente perguntam muito, se eu já tenho na família um caso de câncer de esôfago ou câncer de estômago, essa pessoa vai ter mais chance de ter?
O câncer de esôfago não existe uma relação direta entre câncer de esôfago e a parte genética. Na verdade, a parte hereditária. Não tem esse risco maior. Câncer de estômago a gente pode levar em consideração se a história familiar for muito importante. Mas falando de câncer de esôfago, o que está mais associado à incidência alta em câncer de esôfago são os hábitos de vida, como a gente explicou aqui. Obesidade, tabagismo e etilismo. A parte genética não é tão importante nesse caso, não. O Dr. Kleber assim falou aí que a obesidade é um dos grandes fatores de risco, né? E a gente sempre tem conversado sobre isso aqui em nosso podcast. Mas que tipos de hábitos alimentares assim que realmente potencializa esses riscos? Os hábitos alimentares, eles fazem com que a gente viva mal se a gente escolher os nossos alimentos de maneira inadequada. A obesidade ela está relacionada mais ao desenvolvimento do câncer por causa da doença do refluxo gastroesofágico. Então, essa doença do refluxo gastroesofágico aumenta a queimadura. Lembra que eu falei daquele fator de risco, a queimadura crônica? Sim. Então, um paciente que é obeso, ele tem a tendência de ter mais queimadura no esôfago por refluxo. Imagine você, com o ácido do estômago, que era para ficar no estômago, fica voltando para o esôfago e fazendo essa queimadura crônica. Não é um mês, 2 meses, não é um ano, 2, a vida toda. Então, o paciente obeso, ele tem mais chance de ter doença do refluxo gastroesofágico, e a doença do refluxo gastroesofágico tem uma maior incidência de câncer no esôfago mais próximo do estômago. É a parte mais próxima do estômago, que é o esôfago distal. Então, está mais associado com um tipo histológico, que é o adenocarcinoma. O paciente que tem o câncer de esôfago associado a tabagismo e etilismo tem mais câncer de esôfago chamado carcinoma espinocelular, que são tipos histológicos diferentes que causam no mesmo órgão, que tem um tratamento muito parecido, mas tem um prognóstico diferente. Então, obesidade tem a ver com doença do refluxo gastroesofágico, queimadura crônica no esôfago, e maior chance de desenvolver câncer de esôfago nessa região, por esse motivo. Os hábitos de vida são, da parte alimentar, comida de alta concentração de conservantes, comida com alta concentração de gordura, comidas enlatadas, embutidos. Tudo que não é natural aumenta a chance de ter câncer do trato gastrointestinal, de preferência câncer de estômago e de colo retal. Esôfago é mais hábito de vida. Então, o perfil desse paciente que vai ser acometido pelo câncer de esôfago é de um paciente com mais idade? A incidência maior é após os 50 anos, porque para desenvolver o câncer leva muito tempo. Então, o paciente que é submetido ao longo da vida dele a tabagismo constante, etilismo constante, doença do refluxo constante, ao longo do tempo, isso vai se transformar ou pode se transformar em um câncer na mucosa do esôfago. Paciente jovem está livre de doença? Não. Se começar hábitos muito cedo, a exposição é muito maior. Então, aumenta sim a chance abaixo dos 50 anos. Então, mas a partir dos 50 anos, essa incidência ela aumenta consideravelmente. Ô Kleber, uma coisa que você fala, uma coisa importantíssima, 2 coisas que o Dr. Kleber falou que foram importantíssimas. A primeira coisa foi a gente tem 2 tipos de câncer, né? Um tipo mais distal em relação com a obesidade e um tipo mais proximal. E a importância do câncer de esôfago com os fatores de risco. Sim. E se eu começo a ter lesões, começo a ter problemas de refluxo, começo a ter lesões, e eu começo com a reeducação em relação aos fatores de risco, isso ajuda? Ajuda. Existem lesões no esôfago que são precursoras, são pré-malignas. Existe uma condição clínica chamada esôfago de Barrett. Do ponto de vista técnico, é uma lesão pré-maligna. Você tratando a obesidade, você parando o tabagismo, você parando o etilismo, lesões pré-malignas, elas podem retornar, elas podem regredir e podem até ser evitados no futuro desenvolver um câncer. Então, mesmo se você for um paciente obeso, tiver doença do refluxo, se você tiver um longo histórico de tabagismo, um longo histórico de etilismo, se você já tiver câncer, a doença não vai sumir. Mas se você tiver lesões pré-malignas, essa doença ela pode regredir, inclusive com tratamentos endoscópicos. Então você não precisa obrigatoriamente partir para um tratamento mais agressivo, desde que esses hábitos eles sejam corrigidos a tempo. Instalou câncer, parar de fumar, parar de beber e perder peso ajuda na vida de uma maneira geral. Mas se o câncer estiver instalado, dependendo do estadiamento, que creio que a gente vai falar sobre isso, dependendo do estadiamento,
o diagnóstico, o tratamento é estabelecido baseado no estadiamento. Mas depois que o câncer for instalado, ele não regride espontaneamente. Mas lesões pré-malignas podem ser tratadas sem cirurgia, sem quimioterapia, sem radioterapia, desde que o paciente ajude, faça a sua parte, porque tem coisas que o médico não pode fazer por você. Doutor Cleberson relatou aí para a gente que um dos fatores também é essa questão da ingestão de alimentos superaquecidos. Olhando para esse desenho, esse cenário, seria mesmo o sul do país o local que tem mais, um estado que tem mais, né, região do país que tem mais casos voltados para esse tipo de câncer, esse tipo das doenças? É sim, porque está associado mais com o hábito do pessoal que é do sul do país tomar chimarrão. Eu nunca tomei chimarrão, mas eu vi como as pessoas tomam. Eles pegam uma chaleira fervendo, colocam naquela, eu esqueci o nome, perdão, mas assim, tem um recipiente que coloca o pó do chá. Sim. E eles colocam a água fervendo ali dentro. E eles tomam daquele jeito. Isso não é... Você vai tomar uma xícara de café pegando fogo, você não vai desenvolver câncer por isso. Só que aquilo ali, aquele hábito, ele leva 20, 30, 40 anos com aquilo ali. Adolescentes começam a tomar. Então, significa que quem toma chimarrão a vida toda vai ter câncer? Não, não é. A gente está falando aqui de probabilidades. Então, se você aumenta a exposição, aumenta a agressão ao longo da sua vida, aumenta a sua chance de ter câncer. Imagina se você tem isso e ainda por cima fuma, bebe, é obeso. Então é um conjunto de fatores que vão sendo somados e essa soma de fatores aumenta consideravelmente a sua chance de desenvolver câncer. Não é só câncer de esôfago, a gente está falando do câncer de esôfago especificamente. Mas os outros tipos de tumores, imagina, uma informação que muita gente não sabe, todo dia nós produzimos no nosso corpo células que são precursoras que podem desenvolver câncer. Só que o corpo, ele identifica, ele tem sistema de defesa para identificar essas células e serem destruídas, identificadas e destruídas. Então, imagine você, ao longo da vida, você desenvolve uma célula de câncer, seu sistema de defesa identifica, elimina e resolve. Aí daqui a pouco de novo. Aí você chega um ponto que o corpo fala assim, meu amigo, me ajude, faça a sua parte que eu não aguento mais aqui, eu estou esgotado durante 50 anos que você está fumando, bebendo e comendo tudo que é porcaria. Então, vai chegar um momento que uma célula dessa pode escapar e aí desenvolve câncer. Então, é aquilo que a gente já falou. Faça a sua parte. Meu Deus, eu quero milagre para não ter câncer. O que é que eu faço? Comece não fumando, não bebendo. E, obviamente, a gente está falando de exageros aqui. O cigarro ele é intolerável a qualquer custo. A bebida, você tem um equilíbrio social, tem gente que gosta de uma cerveja, e é tudo com moderação, pode. Mas, do ponto de vista oncológico, o cigarro assim... tem que ser abolido da vida de uma pessoa. Não existe um cigarrinho por dia. Isso, para mim, como cirurgião oncológico, eu não tolero. Um hábito de tomar um vinho, uma cerveja, não tem problema. Agora, exagero, fica difícil. Ô Kleber, em relação às regiões do Brasil, em relação ao Nordeste, Sudeste, já houve alguma avaliação de tumores gastrointestinais? Como é que eles funcionam? A incidência no Brasil? A incidência no Brasil, para câncer gástrico, ela está mais associada com tumores gastrointestinais. O câncer mais comum no Brasil hoje é o de pele. Isso no mundo é assim que funciona. O câncer de pele é o mais comum que tem no mundo todo. No Brasil, o mais comum de todos, tirando de pele, na mulher, mama, no homem, próstata. O esôfago, câncer de esôfago, é o sexto entre os homens, como eu já expliquei, e não está nem entre os 10 com as mulheres. Estimativa de Brasil de 8 mil casos por ano. 8 mil a 9 mil casos por ano, estatística daqui para frente, de 2016, 2026, 27, 28. De 8 a 10 mil casos novos por ano. Pernambuco são 400 a 500 casos novos por ano. Não existe uma diferença tão grande de Nordeste para Sudeste em relação ao câncer de esôfago. Existe para o sul do país por esse motivo, provavelmente associado a esse motivo que eu dei sobre as lesões cáusticas do esôfago. Mas assim, Nordeste não se destaca tanto em relação a outras regiões do país, fora o sul do país, por esse motivo. Mas não tem uma diferença tão grande. Tão grande. Com curiosidade, doutor Zé, ainda falando sobre essa questão da ingestão de líquidos e alimentos superaquecidos. A gente tem o costume, né, tanto nas empresas quanto nas clínicas, de tomar o cafezinho pegando fogo naquele copinho plástico. E muita gente diz, poxa, você tem que abolir isso, você tem que ter sua canequinha antes com sua caneca. Adote um copo mais que não seja de plástico. Realmente tem essa relação, a produção, o superaquecimento
com o plástico que é tóxico, ele pode potencializar essa questão do risco? Não, em relação a câncer de esôfago, o que a gente recomenda é o seguinte: a gente pega aquele copinho plástico, né, de gente descartável. Quando aquele copo está superaquecido, ele libera toxinas que fazem mal. Assim, você libera aquele copinho, é derivado de petróleo. Então, sabe-se lá que efeito tóxico a longo prazo aquilo ali vai dar no corpo. Mas não é a associação aquelas substâncias, não é a associação delas com câncer diretamente. Se existe alguma relação, nunca vi nenhum estudo relatando sobre isso, mas para câncer de esôfago, o fato de tomar o cafezinho quente, pode ficar tranquilo, que isso não tem problema não. Graças a Deus. Não, ele não sabe, mas quem fez o café foi eu. Hoje, Mas tá aqui, ó, na xícara. fui na pressa, mas ficou bom, não foi? Ficou Kleber? ótimo. O convidado VIP, eu tinha que fazer o café. O café VIP. Ô, Kleber, me ajude aqui. Eu quero que você diga assim, para aquela pessoa que está escutando a gente, que está vendo a gente, quais são os principais sintomas de câncer de esôfago? Quando a gente vai suspeitar de um paciente com qualquer doença, vamos falar sobre câncer de esôfago. Não é um sintoma que vai levantar o alerta, mas quando a gente fala de câncer de esôfago, quando a gente faz a pesquisa, a entrevista com o paciente, a gente pergunta o que é que você começou a sentir. Geralmente o primeiro sintoma é: eu comecei a entalar a comida. Eu comecei a comer sólido e não passava. Depois eu comecei a comer pastoso e não passava. E é, infelizmente, muito comum o paciente chegar no nosso consultório com a toalha que não consegue nem engolir saliva. Então, chega num caso muito avançado. Então, geralmente, dificuldade de engolir comida cada vez maior ao longo dos meses e é instalando-se aos poucos. Quando estágio mais avançados, o paciente pode ter vômito, dor torácica, perda de peso, já é sintoma tardio. Sinais e sintomas tardios são, infelizmente, muito comuns, porque não existe exame preventivo para câncer de esôfago. O paciente que tem uma doença no esôfago, ela só vai se manifestar clinicamente quando ela já tem sintomas de tamanho mais aumentado. Então, para começar, não passar dieta pastosa, sólida ou líquida, já tem que estar fechando. Aí é que o paciente tem que fazer o exame mais correto, é a endoscopia. Então, os sintomas: dificuldade de engolir, começa com dieta grossa, dieta sólida, pastosa, depois líquida. Perda de peso, porque o paciente está entalando, aí já evita a dieta, já perde peso. Dor torácica, falta de ar, vômito com sangue. Então, assim, quando chega pra gente, infelizmente já chega avançado. Raramente eu pego um paciente com uma lesão de esôfago de 1 centímetro, 2 centímetros. Geralmente esses pacientes vão fazer uma endoscopia por outro motivo e descobrem que tem um câncer gástrico. Vamos supor, o paciente tem uma doença do refluxo, com uma dor no estômago, vai fazer no estômago, tem uma gastrite lá que justifica a dor, mas descobre que no meio do caminho ali tem uma lesão, biopsia, vem câncer. Então, sintomas são muito pobres e quando eles estão presentes, eles já sinalizam uma doença já avançada. Avançado. E, infelizmente, a gente negligencia muito, né, doutor Kleber, os sintomas. E quando a gente deve ligar o alerta e dizer, não, tá na hora de ir ao médico, porque a gente acaba sentindo a coisa, vai se automedicando, vai achando, não é nada demais isso. Por exemplo, eu tive câncer na tíbia e eu sentia uma dor extrema, mas eu estava grávida na época. Depois, quando Laura nasceu, eu comecei a fazer os exames de imagem e eu sempre reclamava do joelho, mas era na tíbia. E os médicos só pediam imagens do joelho. Mas mesmo com dor, eu ainda ia treinar, ainda fazia as coisas erradas, né? E assim, a gente acaba negligenciando, porque eu, por exemplo, eu tenho um limiar de dor muito alto, então eu acabava achando, não é nada demais, isso aqui vai passar, depois eu vejo. Então, eu ia no ortopedista, mas como eu sentia a dor irradiar para o joelho, eu acreditava que era alguma coisa no joelho não dava nada. Então eu achava que podia levar a vida normal. Até que um ortopedista pediu imagem da perna toda e viu, né, a lesão. Se vocês me permitem, eu posso extrapolar um pouco além do câncer de esôfago. Mas a gente percebe que tem alguma coisa errada quando sintomas que não são habituais, eles se repetem. Ter dor abdominal significa que o paciente tem câncer? Não. Mas se essa dor te incomoda há dias, semanas ou meses, tem alguma coisa errada. Se você está perdendo peso e não está fazendo dieta, tem alguma coisa errada. Se você está sangrando pela boca, pelas fezes, tem alguma coisa errada. Se você está
sei lá, está com um caroço palpável no abdômen, tem alguma coisa errada. Então, o paciente que tem câncer de esôfago, que tem disfagia, que é a dificuldade de engolir, que tem perda de peso, que está cada vez mais fraco, tem alguma coisa errada. Isso significa que você, quando tiver com uma dor abdominal, você tem que correr no médico? Não significa isso. Mas quando os sintomas eles são somados e são persistentes, de qualquer parte do corpo, tem alguma coisa errada. Você deu um exemplo que é um exemplo de vida que você deu. A dor na perna, você pode dizer que de cara é uma suspeita de tumor? Meu filho, um dia desses, eu estou com a dor na perna. Aí eu que sou cirurgião oncológico, que eu já vi um monte de coisa na minha vida, e nós temos essa tendência a exagerar tudo, aí, meu Deus, já fica nessa. Peraí, deixa eu examinar. Mas é porque nós temos um viés de confirmação que tudo pra gente é câncer. Tudo pra gente pode ser câncer. Mas, de regra geral, o paciente não pode não pode negligenciar um sintoma que está se repetindo e está incomodando há muito tempo. Então tem gente que chega na urgência, estou com uma dor abdominal, começou hoje. Ah, doutor, estou com medo de ser câncer. Peraí, pode ser uma parasitose, pode ser uma cólica renal, pode ser um monte de coisa. Então, de sintomas gerais, a gente vai afunilando até chegar a um diagnóstico. Sendo câncer ou não, se tem alguma coisa que está se repetindo, está te incomodando, procure um médico. Então, Kleber, a gente tem aquele paciente que está perdendo peso, com disfagia, procura você. Quais são os principais exames que você faz para chegar ao diagnóstico que você pede? Primeiro o exame. Está com disfagia, chega para mim, está perdendo peso? O básico, endoscopia digestiva alta. É o exame inicial. O paciente vai ser indicado ao endoscopista, o médico faz uma avaliação de todo o esôfago, olha para a boca como é que está, vai no esôfago, vai no estômago. Se tiver alguma alteração, faz uma biópsia. É recomendável mandar a biópsia para um local de referência em qualidade da patologia. Chega o resultado da biópsia, confirmou câncer, a gente parte para o que a gente chama em oncologia de estadiamento. Em que momento a doença está? Basicamente, sendo bem resumido, câncer a gente estadia grosseiramente em 4 estágios. A gente pode colocar o paciente no estágio 1, no estágio 2, 3 ou 4. Isso tem algumas particularidades, mas grosseiramente é isso. Quanto mais próximo do estágio 1, mais chance de cura. Quanto mais próximo do estágio 4, mais agressiva a doença é. Nem todo paciente do estágio 4, e a gente pode falar isso em outros episódios, mas nem todo paciente com estágio 4 está desenganado. Estágio 4 é metástase, sim. Então, o comportamento biológico de alguns tipos de câncer permite que, mesmo sendo estágio 4, tem, além de cura, além de tratamento, tem cura, em alguns casos, e o especialista no consultório que vai fazer essa avaliação mais completa. Então, se o paciente tem um diagnóstico histológico, confirmou que é um câncer de esôfago, vamos partir para o que a gente chama de estadiamento. Faz uma tomografia de tórax, geralmente eu também peço de pescoço, porque tumores de esôfago podem, 30% das vezes, serem sincrônicos, que a gente chama, que são diagnosticados ao mesmo tempo em tumores de outras regiões, principalmente o pescoço. Lembrando aqui que a gente começou a nossa conversa sobre fatores de risco. Tabagismo e etilismo são os principais. Porque carcinoma espinocelular, que é um tipo associado mais a tabagismo e etilismo, pode, em alguns casos, ter também um tumor ao mesmo tempo no pescoço. Então a gente começa uma avaliação de tomografia do pescoço, do tórax e do abdômen total, além da endoscopia. Fez o tratamento, estadiou, existe estádio 1, 2, 3 ou 4. Estágio geralmente 1 é muito raro de pegar pelo motivo que eu já expliquei, que é muito difícil a gente flagrar uma doença de tamanho pequeno. Mas quando o paciente chega no estágio 2, 3, a gente propõe ao paciente um tratamento que pode ser quimioterapia e rádio, e raramente diretamente a cirurgia. Paciente com câncer de esôfago, estágio 4, ele não tem proposta de cirurgia. Então o paciente parte para principalmente quimioterapia, em alguns casos, radioterapia. Mas essa conduta é individualizada. Por isso que é no consultório que a gente toma essa decisão. Nem todo estadiamento 2 ou 3, o tratamento serve para todo mundo. Mas é porque estágio 3, o meu primo, o meu amigo, o meu vizinho teve um estágio 3 e ele fez isso, não fez isso que o senhor está me propondo. Cada caso é individualizado. Eu digo ao paciente assim, você tem irmão gêmeo? Ao paciente, não. Então você é um ser vivo único na face da Terra. O seu tumor de esôfago não é o tumor de esôfago de seu vizinho. Cada um tem as suas particularidades. E é por isso que a gente sempre individualiza os tratamentos. Então, a gente tem 3 formas de tratamento, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Isso. Quem a gente vai decidir de acordo com o estadiamento
e ver de acordo com a performance desse paciente. Isso. Mas uma dúvida aqui. E quem é que vai para a cirurgia? Quem vai para a cirurgia é aquele paciente que é o que chega mais difícil para a gente. É aquele paciente que chega, mesmo com a doença oncológica, que é o câncer de esôfago agressivo, ele chega, ainda chega fitness, ainda chega redondinho. Aquele paciente que perde menos de 15, 20% do peso. Quando o paciente chega no nosso consultório de cadeira de rodas, debilitado, perdeu 25 quilos, um paciente que tem 60 anos, mas passou a vida fumando, DPOC, que tem a doença pulmonar decorrente do cigarro, exposição a muito tempo de fumaça. Aquele paciente que clinicamente ele não está bem naquele momento do diagnóstico, geralmente a gente manda esse paciente para tratamento com quimioterapia e rádio, dependendo do caso, como eu expliquei, mas esse paciente geralmente não é o paciente cirúrgico. O paciente cirúrgico ele tem que ter uma boa condição clínica, que a gente considera, a gente classifica como um score, que é o Performance Status, ou Karnofsky, KPS, que a gente coloca números. Esse paciente tem um bom PS, que é uma classificação de risco. Se esse paciente tiver uma boa condição clínica e ele suportar a quimioterapia e a rádio, ele depois vai para a cirurgia. Raramente, eu nunca vi como um profissional cirurgião oncológico no SUS ou no privado, nunca vi um paciente com câncer de esôfago ser diagnosticado e ser operado de cara. Porque eu nunca vi um diagnóstico cedo. Tem. Já existiu? Já. Mas eu nunca vi, por ser muito raro. Então, geralmente, o paciente que vai para o tratamento com cirurgia é aquele paciente que tem indicação de fazer quimioterapia, radioterapia, suporta bem esse tratamento e depois ele tem condições de fazer a cirurgia. E, às vezes, o paciente perde essa performance durante o tratamento com rádio e quimio. O paciente fica tão debilitado, tem tanta consequência da cirurgia, da quimio e da rádio, que a gente nem indica cirurgia mais. É por isso que é muito importante ter, dentro do centro de oncologia, uma avaliação dessa equipe multidisciplinar que a gente chama. Câncer de esôfago talvez seja talvez seja o tumor, o câncer, que representa mais a importância de um tratamento multidisciplinar para paciente oncológico. Nós temos médicos, cirurgião oncológico, oncologista clínico, radioterapeuta, endoscopista, patologista, radiologista, para chegar a um diagnóstico ao estadiamento. Depois o paciente vai para o nutricionista, um dos principais profissionais do paciente com câncer de esôfago. Nutricionista, porque esse paciente chega desnutrido. Vai para um fonoaudiólogo, porque o paciente tem dificuldade de engolir. Vai para um fisioterapeuta, porque ele tem que fazer fisioterapia respiratória para aguentar o pulmão, a quimioterapia, a cirurgia, a rádio. Vai para um dentista, porque ele tem que fazer tratamento dentário por causa da rádio, porque tem que tratar o dente antes de fazer rádio, porque depois não pode. Tem enfermeiro, técnicos de enfermagem. Então, assim, eu posso estar sendo injusto excluindo alguém, mas câncer de esôfago, ele representa claramente o que há de mais importante em tratamento multidisciplinar em pacientes oncológicos. E não é preciso todo um preparo Exatamente. se o paciente foi indicado para a cirurgia. Como é que funciona esse preparo, esse pré-operatório? O pré-operatório, quando o paciente é apto, passando por todas essas etapas que a gente conversou agora, ele é avaliado principalmente por um nutricionista. Não é raro de acontecer do paciente, antes da quimio da rádio, passar uma sonda nasinteral. Mas eu estou engolindo bem, mas quando começar a radioterapia, pode ser que você não consiga engolir, porque a rádio queima. A queimadura pode fazer um edema. O edema, aquela dieta pastosa que estava conseguindo passar, pode não passar mais. Como é que a gente vai interromper a rádio e a quimio de um paciente se ele está no meio do tratamento? Como é que a gente vai passar uma sonda? Como é que a gente vai fazer uma gastrostomia? Não pode. Então, passa-se uma sonda, alimenta o paciente antes, durante o tratamento, e quando ele acaba o tratamento, a gente vai fazer uma nova avaliação nutricional, porque todo mundo se preocupa quando vai fazer uma cirurgia. Parecer do cardiologista, parecer do pneumologista, um parecer hematológico, e esquece do parecer nutricional. Sim. O parecer do nutricionista é tão importante quanto esses outros, principalmente em pacientes, vou extrapolar mais uma vez, em pacientes com tumores gastrointestinais ou tumores de outras regiões avançados. O fator nutricional é tão importante quanto. É muito comum o paciente precisar de suplementação, terapia imunomoduladora como se fosse uma dieta especial, com substâncias que são importantes para regular o sistema imunológico antes da cirurgia. Vamos colocar que esse paciente é candidato à cirurgia. Antes da cirurgia, esse sistema imunológico tem que estar o mais ajeitado possível, o mais próximo do adequado possível. Geralmente o máximo da adequação não existe em pacientes oncológicos.
Então a gente prepara o paciente do ponto de vista hematológico, nutricional, do ponto de vista respiratório, fazer fisioterapia respiratória, fazer preparo pulmonar, que o paciente lembra que o paciente é tabagista, então ele pode ter uma doença pulmonar crônica. Então prepara o paciente do ponto de vista pulmonar, cardiológico, nutricional, motor, aí ele vai partir para a cirurgia. É um processo. Ô, Kleber, as cirurgias do esôfago geralmente são muito agressivas. Sim. Como é que você vê o pós-operatório desses pacientes? Você acompanha? Como é que você faz? Sim. Quando a gente faz a proposta cirúrgica, a gente tira o esôfago do paciente e uma coisa que é muito importante é o tratamento que você falou muito bem aí, que a cirurgia é muito agressiva, porque a gente mexe em 3 áreas diferentes. A gente mexe no pescoço do paciente, no tórax e no abdômen. Porque quando a gente tira o esôfago do paciente, a gente coloca o estômago no lugar. A gente faz uma alteração no estômago que ele fica parecendo o esôfago. A gente muda o estômago, faz dele um tubo e coloca no lugar do esôfago e faz uma emenda aqui no pescoço. Então, quando a gente faz uma cirurgia desse porte, o que mais complica? Infecção. Infecção pulmonar é o maior risco que um paciente tem. Fístula, que é uma abertura do ponto, pode ficar saindo saliva pelo pescoço. E a gente, obrigatoriamente, após uma cirurgia de grande porte, passa uma sonda nasoenteral para alimentar o paciente no pós-operatório já imediato. Então a gente já deixa o paciente, acabou a cirurgia agora, já passa uma sonda, já alimenta esse paciente, geralmente no mesmo dia da cirurgia, e esse paciente passa 7, 10, em alguns casos, até 15, 20 dias com sonda, sem nenhum pudor. Fica vigiando o paciente com exames diários, exames de sangue, exames laboratoriais constantes. Se o paciente tiver algum sinal de complicação, o exame de imagem, como uma tomografia, é o exame que a gente lança a mão mais rápido. Uma tomografia, abriu o ponto, tem uma pneumonia, tem um abscesso, a gente já tenta antecipar esse problema e atuar mais rápido. Antibiótico pode ser preciso, cirurgia novamente pode ser preciso, internamento a longo prazo pode ser preciso, precisar ir para a UTI, precisar de uma drenagem torácica. Então a gente vai vigiando o paciente nos próximos... Eu digo ao paciente o seguinte, vai fazer uma cirurgia de esôfago, cancele todos os seus compromissos por 10 dias. Você está comigo por 10 dias. Se ficar só 7, está no lucro. Mas não faz nada a não ser ficar no hospital por pelo menos 7 a 10 dias. Então essa vigilância é diária. O paciente com câncer de esôfago que é submetido à cirurgia, ele tem muita chance de complicação. E a principal complicação é infecciosa. Então, daí, Leciana, a importância da escolha do profissional, a importância de um cirurgião oncológico, a importância de ter alguém que realmente se preocupa com o paciente, a importância de ter alguém que diz, eu estou com você e você não vai estar sozinho. Então, a gente entende que o câncer, às vezes, ele é muito pesado, mas quando a gente encontra alguém que vai segurar sua mão, fica muito mais tranquilo, entendeu? E a gente com certeza, com certeza. Com certeza. E eu vejo isso todos os dias. Tem gente que chega... O objetivo, a gente, como cirurgião oncológico, meu principal objetivo é curar o paciente com câncer através do ato cirúrgico. Esse é o principal objetivo. Sempre vai ser assim e sempre foi. Curar o paciente com câncer é o objetivo principal da cirurgia oncológica. Então, a gente pode lançar a mão da cirurgia para dar um diagnóstico, uma biópsia, para aliviar um sintoma, que são as cirurgias paliativas, e não significa que uma cirurgia paliativa significa que o paciente não tem recurso terapêutico. Não. Cirurgia paliativa pode tornar o paciente numa urgência, controla aquela urgência para depois a gente entrar com um tratamento cirúrgico mais adequado. Então, assim, o especialista em cirurgia oncológica, ele só vê isso. Eu só faço isso. Eu não faço cirurgia de doenças benignas. A não ser aqueles pacientes que tinham a suspeita de doença maligna, eu opero e o resultado da biópsia me diz que não era câncer. Então, esse paciente está livre do ponto de vista oncológico. Mas eu só faço cirurgias em pacientes com câncer ou com alta suspeita de câncer. Então, isso me torna um especialista. Nem melhor, nem pior do que ninguém. Eu sou um especialista em fazer tratamentos não de câncer. Eu trato pacientes com câncer. Então, o objetivo é, além de tratar o paciente, tentar curá-lo, é tornar a vida dele bem melhor. Então, Kleber, o senhor desenhou aí para a gente, né, que o tratamento ele precisa ser personalizado para cada caso. Mas a gente tem uma ideia, assim, mais ou menos, de quem já passou pelo tratamento, que às vezes a gente entende o que é.
por exemplo, o câncer de mama, né? Às vezes a mulher vai para a cirurgia antes de iniciar quimioterapia e rádio. Quando a rádio entra nesse caso do câncer de esôfago? A radioterapia ela pode entrar como principal método de tratamento para um paciente que tem o objetivo de tratar com cirurgia. Sim. Ou, mesmo se a gente souber que o paciente não tem chance de ficar curado com cirurgia para um paciente, imagine você um paciente de 85 anos. Não estou dizendo que 85 anos é uma doença, 85 anos é uma condição que a gente tem que levar em consideração tudo. Um paciente de 85 anos, que passou a vida toda fumando, que tem DPOC grave, um paciente que sempre bebeu, que tem uma condição clínica nutricional muito ruim, mas o tumor é só ali, um estágio 2, é só um tumorzinho ali de 3 centímetros, só tem um linfonodo suspeito ali. A radioterapia também entra para esse paciente para controle local da doença. Então ele pode ser submetido à radioterapia, associado ou não à químio, vai depender da condição dele, mesmo se ele não for submetido a uma cirurgia, não for proposto para esse paciente um tratamento cirúrgico. Então a radioterapia tem como principal, e eu vou mais uma vez extrapolar, do ponto de vista oncológico, controle local da doença. A quimioterapia tem como principal objetivo o controle geral da doença, controle sistêmico. A quimioterapia chega no sangue todo, a radioterapia é só ali. Então a gente pode lançar mão de radioterapia para um paciente para tentar colocar essa doença num estágio menor, para operar, ou para controle local, para diminuir os sintomas. Imagine esse vozinho que eu acabei de falar para vocês, que não está conseguindo engolir saliva. Aí ele faz uma radioterapia que pode começar a comer pela boca e evitar uma sonda, que uma sonda o paciente vive pior com a sonda. Então o paciente com um tumor fechando, mesmo sendo idoso, cheio de doenças, cheio de problemas de saúde gerais, pode fazer uma radioterapia, o tumor murcha e ele começa a comer pela boca. O objetivo do tratamento oncológico foi alcançado, melhorar a qualidade de vida dele. Então a radioterapia tem como principal objetivo controle local da doença, com objetivo pré-cirúrgico ou não, ou então para aliviar sintomas apenas. Ô, Kleber, como é que você faz esse segmento dos pacientes que você opera? Como é que você acompanha depois da cirurgia? Quando o paciente recebe alta, eu sempre peço para o paciente voltar. Tumores digestivos e câncer de esôfago não é diferente. Volta com pelo menos 10 a 15 dias da alta hospitalar. Que eu quero ver como é que o paciente está, se ele está com dor, se ele está tendo alguma infecção que ele não está percebendo, mas eu com meu olho clínico percebo. Tiro os pontos, eu posso tirar um dreno, eu deixo o dreno, eu posso tirar o dreno ou não, depende do que eu vejo. Examino o paciente, pergunto como é que está a aceitação da dieta, como é que está o intestino, como é que está a urina. Depois o paciente volta com o resultado da biópsia e, de acordo com o resultado da biópsia, a gente sabe se a cirurgia foi eficiente. Eu peço uma avaliação da oncologia clínica, se ele vai precisar de mais quimioterapia depois. Geralmente, radioterapia não precisa repetir, não pode repetir. Em raros casos, a gente não repete radioterapia. Eu peço uma avaliação da minha equipe, que é oncologista clínico, radioterapeuta. Então, todo mundo vê esse paciente com alguma periodicidade. Então, a gente vê 3 meses, durante 2 anos, a cada 3 meses ou a cada 4 meses. Depois de 2 anos, a cada 6 meses, ou a cada 6 meses. Depois de 5 anos, a cada ano. E assim, até a gente se sentir satisfeitos para dizer assim, você não precisa mais acompanhar porque você está curado do ponto de vista oncológico. Mas essa assiduidade, essa frequência nas consultas pode ser a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, dependendo da evolução do paciente. Perfeito. A ciência e a medicina têm dado passos largos dentro da oncologia. Olhando para esse cenário, quais são os avanços dentro da cirurgia oncológica, o câncer de esôfago? O principal avanço, mas isso não é de agora, é a cirurgia minimamente invasiva, cirurgia por vídeo. E a cirurgia robótica chegou agora para mudar muito o desfecho desse paciente da cirurgia de câncer de esôfago. Porque a cirurgia minimamente invasiva, as lesões que a gente faz no paciente são muito menores. A cirurgia convencional para câncer de esôfago, a gente abriu o tórax, do lado direito, abriu o tórax, abriu o abdômen e abriu o pescoço. Machuca muito isso. A cirurgia por vídeo, você faz pequenos furos no tórax, pequenos furos no abdômen e tira o esôfago aqui pelo pescoço. Então você faz um pontinho só aqui. Ao invés de você abrir aqui e abrir aqui, a incisão é praticamente só essa e os furinhos no tórax. A cirurgia robótica nós não temos acesso ainda em Petrolina. Creio que em pouco tempo, talvez alguns meses ou poucos anos, a gente vai ter. Porque ela é, assim,
irremediável, é assim, é irreversível, que a cirurgia ela vai avançar para a cirurgia robótica, mas a cirurgia minimamente invasiva, cirurgia por vídeo, que o paciente chama de laser, não é laser, é uma cirurgia cortando, faz um corte, coloca uma câmera dentro do tórax, olha as estruturas, tira com o mínimo de dano possível e o paciente volta para casa melhor, volta ao trabalho melhor, vive muito melhor, se recupera muito melhor, perde bem menos sangue. Então, se você tem algo que só ajuda, sem falar nos tipos de equipamentos que a gente chama OPME, que é um bisturi especial, um grampeador especial, um dreno especial, uma substância que faz você ter menos sangramento. Então, não se pode abrir mão em uma cirurgia oncológica de tecnologia. Do jeito que existe tecnologia medicamentosa, que existe uma gama de remédios que são novos, imunoterapia, terapia-alvo, a cirurgia também ela progride, ela prospera, ela usa de tecnologia para chegar a um desfecho mais favorável para o paciente. Então, quem não acompanha essa onda tecnológica vai ficar para trás. E se você fica para trás, do ponto de vista tecnológico, o seu paciente que sofre as consequências disso. Então, você não pode abrir mão, sob hipótese nenhuma, de oferecer aquilo que é de melhor para o seu paciente se ele estiver disponível. É assim que eu penso. Leciane, que aula foi essa, hein? Não, eu já sabia que teríamos um professor aqui. Né? Gente, mas a didática É. dele é incrível. Então, aí agora eu tinha falado para você que o quê? A gente tinha um locutor. Então, é locutor de interior. Não exagere, não exagere. Locutor de interior, porque assim, Eu estou dentro do meu chefe ali, doutor César. ele consegue articular as palavras e ser didático, entendeu? Tá vendo a sorte que eu fiz um café bom para você, hein, Kleber? Destravou. Então, gente, Fiquei mais elétrico, César. a gente tem um convidado aqui especial que tá ali já. É, doutor César, aqui pra gente também. Kleber, maravilhoso, Kleber. Muito Que aula bem. Maravilhoso. Então, assim, Me chame mais vezes, com certeza. que eu sou exibido, eu gosto de aparecer. A gente teve a honra de aqui a gente ter no nosso podcast, no meu ateliê, uma aula de câncer de esôfago. Então, foi uma aula maravilhosa. A gente nem viu o tempo passar. Então, foi uma aula incrível. Eu gostaria muito de agradecer, Kleber. Um prazer. Com certeza você virá mais vezes Ah, sim. para vir aqui. Só me dê 24 horas para eu Eita. me preparar. E eu gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente aqui. Lembrando que a Casa Azul ela já existe há 5 anos no Vale do São Francisco. A Leciane foi nossa parceira, nossa irmã, nossa fundadora e nossa idealizadora, porque ela que me deu incentivo. E, com certeza, a cada tarde que a gente vem aqui, né, Leciane? A gente tem mais força de continuar. É isso aí. Então, eu queria agradecer a vocês por terem nos acompanhado. Com certeza, essa jornada de gastrointestinal vai ser fabulosa. Eu queria agora, Leciane, fizesse as considerações e Kleber encerrasse o programa. Então, repito aqui, né? Reforço, na verdade, aqui os agradecimentos de Rodrigo Cortella e quero dizer para você que assistiu o nosso podcast e que essa informação fez sentido para você e se você conhece alguém que precisa ter acesso a esse tipo de conteúdo, compartilha com essa pessoa. Entra também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, conhece lá todo o serviço que é prestado pela Casa Azul aqui no Vale do São Francisco e continue com a gente, porque a gente vai permanecer nessa missão de levar informação de qualidade para você e para sua família. O que eu vejo no meu dia a dia como médico é o desespero dos pacientes em quando ele, além do diagnóstico já é desesperador, ele não saber para onde ir, ele não saber quem procurar, ele não saber o que fazer. E é muito comum, infelizmente, ele ficar batendo de porta fechada. Bate lá, não é ali. Aí ele vai e volta. Daqui a pouco ele vai em outro canto, tá errado, vai e volta. E essa desinformação é muito, muito ruim para os pacientes oncológicos. Então, a gente luta todos os dias para orientar que, diante de um diagnóstico, tem que sempre procurar um especialista, independente da área. Se é câncer, não inventa. Manda o paciente para uma avaliação com um cirurgião oncológico, com um oncologista. Eu digo o seguinte, tem muita gente que tem uma teoria da conspiração que diz assim, a cura do câncer já existe. A indústria medicamentosa, a indústria farmacêutica está escondendo. A cura do câncer existe, chama-se cirurgia. É o que cura câncer. Mas só tem cura quando tem diagnóstico. Só tem diagnóstico quando tem
um diagnóstico difícil é aquele que você não pensa nele. Então, o paciente que está com a suspeita de câncer, não inventa. Pede uma avaliação com um especialista, um cirurgião oncológico, uma paciente com câncer de mama, vai para um mastologista, um tumor de tireoide, cabeça e pescoço. Então, cada um tem a sua área de atuação. Então, se o paciente ficar batendo em porta fechada, ele vai perder algo que não se retorna, que chama-se tempo. 1 dia, 2 dias, não tem problema. Mas e o paciente que perde meses? E o paciente que perde mais de 1 ano? É a diferença entre você devolver ele para casa saudável e você deixar ele no hospital ou nem conseguir começar um tratamento. Isso, infelizmente, é muito comum. Então, diante de um diagnóstico, sempre procure um especialista. Isso não torna a mim, Dr. Grey, o colega da radioterapia, melhor do que ninguém. Nós só tratamos pacientes com esse perfil. É por isso que tem que ser com a nossa área, tem que ser com a nossa equipe e tem que ser rápido. Perfeito, Dr. Trelli. Então, a gente fica por aqui e a gente agradece mais uma vez a sua companhia.